Até que ponto moral você topa ir para chegar a uma mudança que você tanto almeja? Seja ela profissional ou pessoal. Foi exatamente essa pergunta que eu fiz durante a minha leitura de Mudar Método, de Edouard Louis, que é um livro detestável. Pode parecer muito contraditório, mas foi uma leitura muito importante, a qual eu não dispenso. Sabe aquele tipo de conversa difícil que você precisa ter? Você não quer, você sabe que não vai ser legal essa conversa, mas que você precisa ter. É exatamente essa sensação que esse livro me trouxe. E, na verdade, essa leitura não resolveu nada pra mim, mas reforçou certos pontos que eu sempre acreditei e pra mim foram enfincados ainda mais na cabeça por essa leitura. Se a gente não consegue se entender, se aceitar, se amar, entender a nossa própria existência, nossas limitações e respeitar a nossa história, nada vai tá bom. Nenhum emprego, nenhum lugar que se mora, nenhum relacionamento, nada vai fazer sentido se você não tiver um pinguinho de autoconhecimento ao menos. Em Mudar Método, Edouard Louis, ele teve um ato muito corajoso que foi contar nesse livro a pior versão dele. E ele vai contando pra gente, assim, de forma muito crua, como que ele fez pra sair da cidade que ele morava, que era bem no interior do interior da França, como ele foi estudar numa escola melhor, como que ele conseguiu entrar numa escola onde somente filhos de burgueses estudavam. Tudo que ele fez, o impossível e imaginável, pra esconder todas as suas raízes e de onde que ele veio. A cada capítulo que eu avançava na leitura, eu ficava com mais raiva do autor, porque ele se mostrou realmente uma pessoa bem repugnante. E eu cravei a minha liberdade poética de poder falar mal dele a partir do momento em que eu li um trecho em que ele falava que ele não entendia o motivo da tristeza da irmã dele por ter sido abusada, porque aquilo que aconteceu com ela era algo que ele sonhava que acontecesse com ele. Ele não tem senso algum de empatia, ele não sente nada genuíno por ninguém, até mesmo um sorriso que ele dá para alguém, para uma recepcionista, para uma atendente. Eu precisava chegar até o final dessa leitura para ver se ele tinha entendido exatamente o ponto de que o problema não era ele mudar todas as características físicas, psicológicas e históricas da própria vida, mas que ele precisava mesmo era mudar a forma como ele enxergava o mundo e a própria vida. A reflexão que ele tem ao longo de toda a sua trajetória, na verdade, só chega no epílogo. E faz muito sentido ele falar sobre isso só no epílogo mesmo. Mas no fim das contas, eu senti que era muito importante eu ter todos esses sentimentos ao longo da minha jornada de leitura, justamente para eu entender o ponto que o autor queria chegar com a conclusão dele. Mas ainda assim, o livro é aquela conversa chata que a gente precisa ter. Vou ler outros livros do autor? Com certeza, mas eu ainda não deixei de detestar Edouard Louis.